Salve a igreja com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir a leitura do livro de Jó. Havíamos parado no final do capítulo 6. Vamos iniciar agora a leitura do capítulo 7. Porventura não tem um homem guerra sobre a terra, e são os seus dias como os dias do jornaleiro? Quem sabe na Bíblia o que significa essa palavra jornaleiro? Alguém da igreja sabe explicar? Um cara que veio jornal? Não existia jornal naquele tempo. Mensageiro, né? Jornaleiro na Bíblia, a palavra jornaleiro vem de jornada, certo? É o diarista. Jornaleiro. Vem de jornada. Jornaleiro é o diarista. Então a gente pode dizer, e não são os seus dias como os dias do trabalhador, diarista, não é? Faxineira, pedreiro, alguma coisa assim. Se fosse hoje em dia, seria jornaleiro, né? Se falar jornaleiro no dia de hoje, a gente vai dizer que vem de jornal, mas no tempo de Jó não existia jornal. Então vem de jornada, é a jornada de trabalho, a diária, né? O versículo 2: como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, pelo seu pagamento, no fim do dia de trabalho, no fim da jornada de trabalho. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei, mas cumprida é a noite, e farto-me de voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Quer dizer, passa depressa e no fim não aconteceu nada. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha alma. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Ou seja, ele estava esperando ter um sono reparador, mas ele vai ter um sono cheio de pesadelos, não é? Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração. E cada manhã o visites e cada momento o provas. Até quando me deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva. Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Capítulo 8 é quando um dos amigos dele vai refutar. O primeiro já refutou, agora vai o segundo. E observação, não é? Para quem
estudos anteriores e para quem não estava aqui nos estudos anteriores. A gente viu que os amigos de Jó não eram tão maus como se diz. Eles estavam preocupados que possivelmente o estado de Jó era consequência de um pecado que ele tinha que confessar e pedir perdão e fazer um sacrifício expiatório, alguma coisa desse tipo. E Jó não, eu não pequei. Agora eu me pergunto, quem é esse que nunca pecou? Jesus eu sei, mas abaixo dele tem outro? Então vamos lá. Vem mais um amigo de Jó, capítulo 8, versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta. Antes eu quero explicar, essa palavra suíta provavelmente vem de Suá, filho de Abraão e Quetura, conforme Gênesis 25, 2. Quem sabia que teve uma mulher chamada Quetura na vida de Abraão? E tem gente que nunca ouviu falar, né? Pensa que foi só H e Sara. Teve Quetura. E ele teve filho com força com Quetura. É uma pergunta boa para fazer na igreja. Quantos filhos teve Abraão? Quem disse é 2 está errado. Eu até aceito que a gente pensa em Ismael e Isaac. Mas ele teve mais 6. Então vai dar 8. Vamos lá. Então Bildade, o suíta, disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura proveria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos, eu falei proveria, né? Perverteria. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Desculpem o erro. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremos. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para a inquirição dos seus dias. Inquirição é o interrogatório, né? A inquirição dos seus pais, perdão. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falarão do seu coração, não tirarão razões. Porventura sobre o junco sem lodo, porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa e ela não se terá firme. Ampará-la-á e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo: nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e o teu lábio de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão e a tenda dos ímpios não existirá mais. Capítulo 9. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser conceder com ele, se quiser contender com ele, é lutar, né, com ele, nem a uma de 1000 coisas me poderá responder.
No caso aqui, a palavra contender foi no sentido de uma disputa oral, de um debate, que não deixa de ser uma forma de luta, não é? Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que no seu furor as transforma. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, e cela as estrelas. O que sozinho atende aos céus e anda sobre os altos do mar. O que faz da Ursa e o Órion. Quem sabe o que é a Ursa e o Órion? Não sabem? A Ursa, no caso, é a constelação que aponta para o norte. Aqui a gente tem o Cruzeiro do Sul, que eles não conseguem ver de lá. Lá eles têm a Ursa Maior, uma aponta para o sul, a outra aponta para o norte. É assim que eles viajam de noite e sabem para onde estão indo, vendo para onde a Ursa está apontando, certo? E o Órion é uma estrela do cinturão de Órion, não é? Possivelmente ele está se referindo a Sírius, que é a estrela mais brilhante da noite. O povo gosta de dizer é a estrela mais brilhante vista da Terra, na verdade é o Sol, né? Mas a mais brilhante da noite é Sírius, que fica no cinturão de Órion. E o sete estrelo e as recâmaras do sul, são as que apontam para o sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá que fazes? Ou seja, que questiona a Deus, o que é isso que fizeste? Interessante, né? Abacuque questionou, levou uma resposta legal, mas vamos continuar. Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Soberbo é o quê? Orgulhoso. Olha o verme, Davi é verme, não homem. Salmo 22, versículo 6. E Abraão, que era pó e cinza, não é? Vamos lá. Quando menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras? A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Olha o que Jó está dizendo. Deus está fazendo ele sofrer sem causa. Multiplica as minhas chagas sem causa. Capítulo 9, versículo 17. Pense nisso. Nem me permite respirar, antes me farta de amargura. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Olha Jó dizendo que ele é perfeito. O nome disso para mim é orgulho, ou vanglória. Talvez uma das palavras mais bem feitas da língua portuguesa, porque glória humana é vã. A única glória verdadeira que serve para alguma coisa é a glória de Deus. A glória dos homens é vanglória. A coisa é esta: por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio, Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo?
e os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responderia vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Isso é válido dizer, está pedindo que Deus alivie a sua carga. Beleza, aqui ele não ficou com essa palavra, certo? Mas vamos continuar. Então falarei e não temerei, porque assim não estou em mim. Capítulo 10. A minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho da tua mão e resplandeças sobre o conselho dos ímpios. É uma pergunta. Parece-te bem que me oprimas, que me rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Uma pergunta. Versículo 4. Tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consumes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formastes, e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite e como queijo me não coalhastes? De pele e carne me vestistes, e de ossos e nervos me entretecestes. Vida e beneficência me concedestes, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomínia. Ignomínia é vergonha, é o mesmo que opróbrio. E olho para a minha miséria. Porque se me exalto, tu me caças, como a um leão feroz. E de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combates estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o Espírito e olhos nenhuns me vissem. Então fora como se nunca houvesse sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, deixa-me para que por um pouco eu tome alento. Ele está pedindo para morrer. Sim. Nesse comentário dele aí, ele está... Olha aqui para pegar no vídeo, você gravar no vídeo. Nesse comentário que ele fez aí, né, a consciência dele não revelou o seu pecado, né? Mas eu acredito que ele estava
passando por uma prova na que, assim, Deus estava permitindo ele passar por aquela adversidade na sua vida, né? Mas, assim, porque o pecado dele, pessoal, o que ele fez? Né? Que ele reclamou, o que eu fiz para passar por isso tudo? Então, eu acredito que ele ali já entendeu que era uma provação de Deus. Os amigos iam dizendo, isso aí foi um pecado que você cometeu e está sendo castigado. Certo? É interessante explicar que lá no fim Deus vai declarar Jó justo. Mas é exatamente isso que ele faz com nós cristãos. Ele nos declara justos, não que nós sejamos justos, mas Deus nos justifica. Pelo seu sangue. O mesmo aconteceu com Jó. O sangue de Jesus ainda não tinha sido derramado, mas ele já via isso. E ele diz isso no capítulo 19. É que a gente ainda está no capítulo 10. Vamos com calma. Vai chegar lá. Outra coisa, a gente já viu ele falar muito aqui em orgulho. Eu acho que a essa altura a ficha já caiu. Ele disse que se me levanto altivo, que volta contra mim, né? Só que eu não sei mais em qual versículo eu estava. Acho que eu tinha lido 19, foi isso? Então fora como se nunca houvesse sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Era isso, né? Porventura não são os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento. Era aqui. Antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escurecíssima, como a mesma escuridão. Terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Então, foi-me dado 30 minutos, está quase nos 30, mas eu vou encerrar por ali, porque quando eu começar a parte do terceiro, que vai responder a Jó, vai estourar os 30 minutos, e a gente vai ficar... Não é terminar, certo, mas eu estou dizendo porque a fala de Jó acabou aqui. Se a gente emendar com a de Zofar, depois vai ter que ler também a réplica de Jó. E aí vai perder o fio da meada. Vamos parar por aqui e na próxima oportunidade, segunda é o... Então segunda a gente continua do capítulo 11. Hoje nós encerramos por aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.